E a gente volta a falar no programa Utilidade Pública de hoje sobre a importância da mediação, os benefícios desse processo aqui com a Ana Sarmento, esclarecendo esse assunto para a gente. A gente trouxe aí mediação, conciliação, alguém pode não ter entendido. Queria que você traduzisse aí, reforçasse para quem tem em casa a diferença da conciliação e da mediação. Pois bem, Daniel, vou tentar, certo? Quando você vai para um processo, vamos dar um exemplo prático. Você está numa judicialização processual, ou seja, você colocou uma empresa de telefonia na justiça. Normalmente, antes do Código de Processo Civil, aí vinha marcada a audiência de conciliação. Então, o conciliador é aquele que estará entre as partes, orientando, dando pitaco, colocando os benefícios de fazer uma conciliação. Normalmente é assim que acontece. Quando você está no processo de mediação, numa sessão de mediação, esse terceiro imparcial, que é o mediador, ele não pode dar qualquer juízo de valor a respeito da situação. Então, por isso da necessidade das técnicas, ele vai ouvir, aí eu não posso aqui detalhar, porque, assim, é muito detalhe mesmo, mas, assim, a grosso modo, o conciliador, ele dá o pitaco, ele interfere de maneira positiva, lógico, muitas vezes, mas, assim... Dizendo assim, sei lá, olha, é melhor você acertar, porque se isso não for, isso pode demorar muito na justiça. Exato, e normalmente você faz isso, né? Veja, às vezes a parte lá está querendo seus 10 mil, veja, olha, pelo que eu vejo, o entendimento aqui do juízo, uma causa como essa não vai mais do que 3 mil, tipo assim, a empresa lá ofereceu 2.500, eu sim, eu aceitava. Isso a gente sabe na prática que acontece. O mediador jamais pode ter esse tipo de conduta, porque estaria deixando de mediar para conciliar. Então, o mediador não pode fazer juízo de valor, ele não pode dar palpites, ele só está ali para conduzir e reconduzir o diálogo, onde são aplicadas técnicas. Aí você vai me perguntar, Ana, ele fica mudo? Não, ele não entra mudo e sai calado. Muito pelo contrário. A linguagem do mediador, o mediador é um observador, é um técnico observador, onde a linguagem das partes também, ele está ali ouvindo, está ouvindo outra parte, e a partir do que ele ouve, ele vai observar a linguagem corporal, ele vai ver, a Dânia está muito agitada, a Dânia está muito nervosa, a Ana está meio lerda, então eu vou lá ver como é que eu faço para reconduzir essa situação. Porque foi realista esse mediador, foi, né? Imperceptível. Foi, né? Tá certo. Então, assim, aí a gente tem as sessões individuais, onde o mediador vai para a escuta individual da parte. Então, é um processo, Dânia, muito interessante, porque, assim, naquele momento você vai ser ouvido, que muitas vezes essa possibilidade não existe na conciliação. Você é ouvida de maneira... Demora até quanto tempo um processo desse? Um processo de mediação pela lei, ela é uma média de 6 meses para começar e terminar de acordo com a complexidade do caso, mas pode se acabar numa sessão de mediação, você pode conseguir. Ah, Ana, isso é possível? Se não for uma coisa muito complexa. Sendo uma situação mais complexa, até 6 meses, Jânia, mas não significa dizer também que você não possa pedir uma prorrogação. Digamos que a gente está aqui, mas assim, na última sessão que seria, nós nos adiantamos muito, já estamos muito cansados, o mediador capta esse momento assim de cansaço, que pode até interferir numa decisão das partes entre si, ele sugere, a senhora gostaria de que a gente suspendesse? Se todos concordam, as partes concordam, os advogados concordam, suspendem aquela sessão e vamos marcar outra para finalizar. Na prática, por exemplo, a pessoa vai para uma partilha de bens, certo, numa mediação dessa. A gente sabe aí que partilha de bens é uma grande dor de cabeça, porque um lado quer o faqueiro, o outro lado quer o móvel da televisão, o outro lado, não, eu quero ficar com a louça, não, eu quero ficar... Então, assim, infelizmente, às vezes as pessoas... dividem o mesmo teto por tanto tempo e tudo isso vai por água abaixo na hora da partilha dos bens. Não era para ser assim, mas infelizmente isso acontece e com frequência. A doutora Ana Sarmento pode explicar isso bem melhor. Numa situação como essa, onde alguém está brigando por um faqueiro, muitas vezes não é o faqueiro. Aí, numa situação de conciliação, é muito difícil você identificar, não, eles estão brigando pelo faqueiro. Eu acho que você está chegando exatamente, você está entendendo exatamente o que é mediação. Porque assim, Dânia, quando eu estou num processo judicial, que a gente vai para uma audiência de conciliação, o conciliador, ele não, na técnica da conciliação, não é aquela da ouvida. Porque o que a mediação muito escuta é o ouvir. A gente às vezes ouve e não escuta, né? Assim? Então o mediador é preparado para isso. Então ele observa que, vamos lá, Eduardo está brigando com Maria, não é por causa do faqueiro, é porque Eduardo descobriu que Maria já está com o namoradinho e está com ciúme. Então, aquele faqueiro é o motivo que ele tem para emperrar um processo de divórcio.
Então, não é porque ele quer o faqueiro, é porque ele quer protelar, ele quer criar um entrave, entendeu? Então, a mediação, ela tem esse papel de identificar o problema para trabalhar em cima dele de maneira mais racional e mais objetiva. Sim, não é uma coisa de sentimentalismo. Me perguntaram um dia desse, então vai ser muito bom, assim, tipo assim, meio romântico, né? A mediação não é romântica. A mediação, ela é um método alternativo de resolução de conflitos que tem como finalidade restaurar, através do diálogo, os conflitos. Porque se muitas vezes a gente tivesse tido esse tempo de se ouvir, não tinha nem entrado em conflito. Ou então teríamos um conflito positivo e não um conflito negativo. Então, assim, o papel do mediador é esse. Identificar. Lamentavelmente, muitos casos chegam nessa fase, 90%. Por questões pessoais, Sim. por birra, Sim. do que, na verdade, a partilha Sim. dos bens em si. Ela já está com alguém, Isso então tá me incomodando, eu quero faqueiro, porque eu sei que aquele faqueiro, ela também quer. Sim, né? inclusive, Dani, esse exemplo foi muito interessante, foi um exemplo dado por André Goma. André Goma é um dos maiores nomes que nós temos a nível de Brasil na mediação. Ele é do Conselho Nacional de Justiça e nós estávamos no fórum semana passada, retrasado em Salvador, a gente deu muita risada com esse exemplo que ele deu. Tipo assim, separou, não tinha mais nada, e a mulher, a única coisa que ela levou foi o faqueiro. O cara ligou assim, tipo, eu tô precisando daquele faqueiro. Por quê? Porque ela já estava em outro relacionamento. Então, ele não queria o faqueiro. Ele queria continuar mantendo contato com ela, ele queria emperrar o processo de divórcio, de alguma forma, desestabilizar para atingi-la. Então, o papel do mediador é esse, identificar o problema e cuidar do problema junto com as partes. Identificando o problema, a gente sabe que fica muito mais fácil você conduzir da melhor forma. Na prática, quem pode ser o mediador? Como é que funciona o curso? Quando é que vai ter turma nova? Quem pode ser mediador? Quem tiver amor pela causa. Eu digo assim... Quem souber ouvir. Isso. Quem souber ouvir. Que tem que ter, assim... Tem que ter essa... Eu não diria que o mediador, Dani, não fique tranquila que você pode ser mediadora. Eu acho que eu estou mais para conciliadora. Mas porque assim... Ó, resolve logo esse negócio, porque senão não vai dar bom para você. Vai passar 6 anos esperando esse resultado. Então, mas seria interessante, assim, para quem acha que não tem um perfil, que às vezes a gente acha que não tem e tem. Né? Às vezes a gente pensa assim, que o mediador tem que ser uma pessoa calma, tranquila e zen. Nem sempre. Porque às vezes uma pessoa calma, tranquila e zen é uma pessoa impaciente, não sabe ouvir. Às vezes é uma pessoa um pouco mais ligada assim no 220, mas tem o respeito da ouvida do outro. Então, assim, qualquer um pode ser mediador. Para ser mediador extrajudicial, pelo artigo 9º da lei, basta que você seja maior de idade e capaz. Para você ser para você ser judicial, você tem que ter 2 anos de graduação, em qualquer graduação. Serviço social, psicologia, direito, pedagogia, engenharia. Jornalismo. Eu ia falar agora, jornalismo é por último. A mediação que é para agilizar. Mas eu sempre deixo jornalismo. Como o tempo está terminando, eu já estou agilizando o processo. Ela tem perfil realmente conciliadora. Então, assim, a gente está com curso, assim, nós temos uma Câmara de Mediação, posso falar o nome? Pode, claro. Nossa Câmara Privada é a Media, Câmara de Mediação e Arbitragem. Nós estamos, assim, em nome desse trabalho que nós já desenvolvemos na ESA, Escola Superior de Advocacia, e no IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, a gente está à frente dessas comissões. Eu estou na ESA, me perdoe, não é comissão, é a coordenação do Núcleo de Mediação, de Resolução de Conflitos, e no IBDFAN é o presidente dessa comissão. Então, nós começamos esse trabalho, Dani, há mais de um ano, e agora a gente está com a Câmara de Mediação, estamos com um curso de formação para mediadores. Já iniciamos a primeira turma, já estamos assim com abertura de cadastro, reserva. Posso deixar o telefone para quem tiver interesse? 3021 34 37. Quem tiver interesse, só entrar em contato com a gente, que nós vamos abrir uma nova turma, porque a procura está muito grande. E será um grande prazer, porque assim, a nossa finalidade é fazermos e formarmos mediadores melhores e capacitados. E aí, claro, como é um trabalho aqui de utilidade pública, recebe para ser mediador, o mediador é um voluntário, pode também ser o voluntário? Pode. Quando você tem a formação em mediação, se você estiver numa câmara, ligado a uma câmara privada, você tem honorários, você recebe sim para mediar. Na justiça também a mediação você vai ser remunerada. O nosso Tribunal de Justiça, o NUPEMEC, na pessoa da doutora Maria Lúcia Foz Mendonça, está fazendo um trabalho maravilhoso, inclusive de implementação e implantação de sejusques. Dentro do estado de Sergipe, na Grande Aracaju, nós já temos vários sejusques e vai sair uma tabela assim para mediador judicial.
Mediador extrajudicial também é remunerado. Você necessariamente não tem vínculo, mas você pode mediar na minha Câmara e você fazendo a mediação tem uma tabela e você recebe em cima daquela tabela. Você sendo mediador judicial de acordo com a tabela que o Tribunal de Justiça estará disponibilizando. Mas não vai só para ganhar esse dinheiro não, tá, gente? Precisa estar capacitado, precisa fazer esse curso, precisa fazer um investimento inicialmente nesse curso, porque você está lidando ali com a vida, a decisão na vida das pessoas. Entendeu? Já imaginou no momento importante da guarda dos filhos, na hora de você discutir, se você não tiver esse preparo, você vai estar comprometendo, entendeu, a vida não só daquelas pessoas, como dos filhos. Sim. Então, precisa ter essa capacitação. Isso. Ana, muito obrigada pelas informações. Eu é que agradeço. Já tinha tentado, assim, trazer esse tema, mas, assim, estava com grande dificuldade, porque, assim, como explicar isso de uma forma clara para a população? Porque eu acho que a legislação brasileira precisa disso, ela precisa ter uma forma com que isso chegue à população de uma maneira que a população entenda. Para que elas possam se utilizar desse serviço. Porque ela pode dizer, olha, eu estou me orientando aqui para eu ir via judicial, mas eu não quero. Eu vi aí essa mediação, posso resolver assim. Sim, Dânia. E posso fazer essa opção e ir dessa forma que eu quero. Nós é que agradecemos, assim, nós estamos, assim, à disposição, sempre que se fizer necessário, porque o nosso grande trabalho, junto a essas instituições e a nossa Câmara Privada, é exatamente esse. É você levar informação para que as pessoas conheçam do serviço e possam se utilizar dele. Porque nós estamos aqui, porque nós entendemos e acreditamos que temos que cessar essa comunicação de violência, de litígio, de tudo é uma briga, de tudo é uma confusão. Vamos para a pacificação, vamos buscar a paz e só na mediação a gente consegue. Vamos buscar o consenso. Vamos. Mais uma vez, Ana, muito obrigada. A gente encerra aqui essa edição do Utilidade Pública de hoje, mas a gente volta a se encontrar amanhã aqui na sua TV Peripê, a partir das 13h30. Quer acompanhar alguma das edições que você ainda não assistiu? Vai lá no YouTube da TV Aperipê, ou procura lá a Dânia Matos, que você vai ter acesso a todas as edições do programa Utilidade Pública para você. Uma excelente tarde, a gente volta a se encontrar amanhã. O surto de H1N1 tem levado muita gente às clínicas e a postos de vacinação, não é verdade? Mas você sabia que a alimentação contribui bastante para o fortalecimento do sistema imunológico para evitar esse tipo de gripe? Então, essa é a nossa dica de hoje. Eu sou Yara Carnaúba, nutricionista do Divina Providência. Alguns alimentos a gente pode colocar na nossa dieta, incluir diariamente, para que ajude a fortalecer o sistema imunológico, porque promovem um pouco mais de vitaminas e minerais. Por exemplo, as castanhas, as oleaginosas em geral, amêndoa, nozes, elas têm presença de vitamina E, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Fora essa, tem o cebola, o alho, que ajuda como são fontes imunoprotetoras. Tem também a vitamina C, as conhecidas, que todo mundo sabe, a laranja, a cerola, a goiaba, que ajuda bastante também a levantar esse sistema imunológico. Tem os vegetais verdes escuros, o brócolis, a couve, o espinafre, que são ricos em vitamina A, vitamina B6, B12. E outra dica importante, a água, não é? Que deixa as nossas vias aéreas sempre mais umedecidas e evita lá esse aparecimento mais de gripe. Tem também o iogurte natural, que é rico em cálcio, em lactobacilos, que ajuda a flora intestinal e que pode melhorar ainda mais o nosso sistema imunológico. Tá vendo aí? São simples dicas que podem favorecer bastante a nossa saúde. Essa foi a nossa dica de hoje aqui no Utilidade Pública. Até a próxima!